Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição de número 374, gravando sim durante o Carnaval 2026. Por quê? Porque a Fórmula 1 também se apropriou desta data com a primeira semana pré e a segunda semana pós-Carnaval. Obviamente não tem nada a ver, eu estou brincando aqui e vocês já observam na câmera geral, Guilherme Longo e também Isa Fernandes aqui marcando presença firmes e fortes. Só de corpo, espírito não. Não, que isso. Vocês, eu sei que se prepararam ao máximo para trazer a melhor análise, a melhor informação para o nosso público. Claro, a gente precisa debater qual foi o melhor bloquinho, a qual foi o música melhor do trio carnaval. elétrico, a música do carnaval. Quem vai ganhar o desfile da escola de samba? É. Provavelmente tem gente já sabendo quem ganhou em São Paulo, pelo menos. Eu não sei. Tan, tan, tan. Mas Bora, enfim, Gaviões. eu nem sei quem está concorrendo, se tem Gaviões foi bem elogiado. Gaviões, Rosas de Ouro existe ainda? Não, a Rosas, pelo que eu li na coisa, parece que tá lutando pra não cair. Para não cair. Que triste. Existe Leandro de Itaquera, Barroca Zona Sul. Não, existe. Se está no grupo especial, aí são outros 500. É. Tudo bem, vai. Tinha na minha infância que eu assistia mais essas escolas aí. Leandro de Itaquera, que tinha Eliana de Lima cantando, puxando samba. Chique. Eu acho que tem muito cantor de carnaval que não gosta muito do termo puxador de samba. Jamelão, né? Que falava que não era puxador da Mangueira nem aqui nem na China. Mas vamos falar do desfile dos carros da Fórmula 1 no Bahrein. Olha só. Né? Não foi bem um desfile. Tem gente que está sendo julgada, né, pelo seu desempenho e está vendo o desempenho dos outros, não está dando nota 10, ou olhando o desempenho nota 6 e falando que, na verdade, lá na Austrália eles vão ser nota 10. Nota 10. É isso aí. Vamos começar com uma pergunta básica. Ai, meu Deus. A gente aqui, nos últimos dias, quem acompanha os nossos programas, até eu mesmo já dei uma opinião, eu não sei se eu estou começando a mudar, até por conta dos argumentos. Primeiro, vocês acreditam que já dá para definir um favorito ou alguma, eu ia falar alguma escola, alguma equipe que saiu na frente, né? Que eu acho que é diferente. Um favorito daquilo que vai, de novo, aquele carro, aquela equipe que vai se dar bem no campeonato, né? Ou aquela que pelo menos vai iniciar na frente. Quem quer falar sobre isso nesse início? Eu posso Vamos começar. lá, por favor. Eu ia ser democrático. Oi pra todo mundo que tá assistindo e vendo a gente também. Assistindo e vendo é bom, né? Assistindo e ouvindo a gente também. A gente tem um ponto muito importante para se destacar, que eu acho que todas as equipes ainda não mostraram o seu potencial cheio, completo. Nem todo mundo realmente fez ali as suas voltas de classificação no máximo, simulação de corrida no máximo. Então, todo mundo, de uma forma ou de outra, deu uma escondidinha no jogo, sabe? Não foi... Eu não colocaria como deliberado para enganar os outros, para enganar os concorrentes, mas acho porque ainda outras prioridades estão sendo avaliadas nesse momento, que elas precisam entender melhor. E por isso a gente não tem uma real percepção, eu acho, de quem tá mais à frente, quem não tá, quem tá... A gente sabe quem tá para trás, no caso, Aston Martin, mas ainda assim é muito difícil cravar a grande favorita ou alguém que realmente saiu muito à frente das outras, porque ainda é tudo muito inicial e ainda tem muita coisa a ser revelada, vamos colocar assim, principalmente por parte das equipes que estão na ponta. Gui. Eu entendo o ponto da Isa, mas eu começo a questionar um pouco do quanto que as equipes de fato esconderam nessa pré-temporada. E quando eu falo pré-temporada, eu falo só o Bahrein. O shakedown de Barcelona deu para fazer mais pela falta de público, por não ser televisionado, por não ter live time e tal. É um regulamento novíssimo, muito complexo. Assim, a gente tem as declarações dos próprios pilotos falando, eu não tô entendendo esse carro. Hamilton falou, os fãs não vão entender nunca o que é o gerenciamento de energia. Então, acho que há um limite no quanto que as equipes conseguem esconder. E os testes trouxeram algumas surpresas interessantes. Você ter uma Ferrari que foi forte, tanto em Barcelona quanto no Bahrein. Você ter uma Red Bull que a gente apostava que o motor ia ser complicado. Não, o motor tá bem. O motor teve pouquíssimos problemas, tanto em Barcelona quanto no Bahrein. Uma boa velocidade reta, o Verstappen conseguindo adquirir bastante quilometragem, e não só o Verstappen, mas mesmo a dupla da Racing Bulls.
Então, eu não sei, assim, falar de favoritismo é complicado, mas eu também não acho que as equipes puderam esconder tanto. Eu acho que talvez a gente pode ter um pouco mais de jogo escondido nessa segunda semana. Porque agora são 6 dias de testes passados, as equipes começam a entender melhor esse carro, a entender o funcionamento desse carro. A gente já vê a aplicação de todos os modos, né? O modo reta, modo curva, modo ultrapassagem, boost. A gente já tá vendo um pouco mais. Então, eu não sei, eu acho que a gente viu um jogo meio que às claras nesse primeiro momento. Eu não falo esconder no quesito de sandbagging mesmo, Sim. sabe? É de realmente, como você próprio disse, televisionada a parte final, a gente tem acesso ao live time, então talvez elas estejam focadas em fazer outras coisas nesse momento para não mostrar tanto. Sim. Não fingir potencial. Apenas manejar melhor o plano, manejar melhor o que vai ser, o que vai pra pista, o que vai ser mostrado ou não. Esse é o ponto. Uma coisa que eu acho que a gente não viu ainda, e eu duvido que a gente vá ver nessa semana do teste do Bahrein, qual é o real tempo de volta desse carro. Exato. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que a gente não vai ver ainda. A gente teve os testes agora. Mas eu fiquei positivamente surpreso com o tempo que conseguiu. O tempo mais rápido do teste agora de semana passada do Andrea Chimetonelli, se eu não me engano, 33,6. Uhum. O tempo da pole position do GP do Bahrein ano passado na casa de 1,29,7, 1,29,8. Então, mais ou menos ali 3 segundos e meio a 4 mais lento. Eu acho que ainda tem um potencial de melhora isso aí. Sim. Isso aí vai ser mais tempo de performance de corrida com tanque mais vazio. Eu acho que não acho mesmo que a pole position do GP do Bahrein desse ano vai ser mais rápido que o Bahrein do ano passado. Eu acho que a gente tá vendo um meio termo nesse momento, a performance real do carro em termos de velocidade e tempo de volta. E longe daquilo que talvez em uma época se imaginou que eles estariam mais lentos do que o Fórmula 2. Sim. Aí, pelo menos, esse temor foi literalmente virado a página dele. Não existe mais, por mais que o Hamilton tenha dito que estava lento, a versão Hamilton GP2 Engine, né, foi dado primeiro pelo Alonso, mas eu acho que a sensação do piloto fica prejudicada ali, porque ele sabe que ele está indo mais lento, 50 km por hora a menos do que numa curva, e isso para o piloto é a morte. Né, lenta e dolorosa. Não só os 50 km a menos, né, mas Hamilton e Verstappen falando, pô, a gente tem que frear no meio da reta. Eu acho que mais do que a curva, o frear no meio da reta, eu acho que é o pior. Tá pegando eles muito. E aí tem a questão, né, do próprio Alonso ter falado que um chefe de cozinha poderia fazer uma curva a 200 por hora. Aliás, um abraço pro Thiago Mendonça, comentarista da Band. A gente fez o post no Instagram disso, ele foi e marcou o Edu Guedes. Falou, é hora de se consagrar, Edu Guedes. Que é chefe e piloto da Porsche Cup, né? E o Thiago Mendonça também é comentarista da Porsche Cup. Mas agora, o que vocês imaginam dessa Mercedes, né? Porque foi uma equipe, ou no caso, a própria fabricante, que passou meio ilesa nas especulações antes dos novos carros virem para a pista. Né? Todo mundo falava que a Honda teria um problema, a Audi já nasceu com problemas, a Ferrari um pouquinho, né? E a Mercedes, todo mundo apontando, a Mercedes aqui parece que está tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, de repente, ela consegue, né, bons tempos. Teve alguns dias em que o carro ficou estacionado na garagem, né? Não sabemos ao certo o que é, também levanta as sobrancelhas de muita gente. O próprio Bernie Eccleston falou que, né, se você tem o melhor agora, né, não demonstre tanto. É mais ou menos isso que ele disse. Agora, duas coisas. O real potencial que vocês imaginam dessa Mercedes e o quanto que pode ser essa questão dessa bendita, maldita, só dita taxa de compressão. E aí? Eu acho que desde o início, quando a gente falava dessa mudança de regulamento para 2026, todo mundo apostava alto na Mercedes, que ia ser uma repetição de 2014 e não sei o quê. Ainda bota a Mercedes como favorita, mas acho que 2014 não vai acontecer necessariamente. Porque McLaren deixou uma boa impressão dos testes, Red Bull deixou uma boa impressão dos testes, Ferrari deixou. Então acho que não vai ser aquela coisa tão disparado quanto foi em 2014, mas ainda vejo a Mercedes na frente. Quanto à questão do motor, assim, a gente tá vendo uma discussão nas redes sociais, de certa forma, até rasa, sobre a interpretação das regras. A questão é o seguinte, a FIA deixou a janela. A Mercedes simplesmente abriu
pulou. Entrou na casa. Entrou em casa, acabou. Gente, a culpa da Mercedes ter feito isso é da FIA. É ponto. Isso aí, pra mim, eu venho reiterando isso nos últimos programas, né? Lembra muito a questão do DAS em 2020. Mercedes viu um vácuo no regulamento e falou, opa, podemos nos aproveitar disso. Foi lá e fez muito bem. Então, assim, se for única e exclusivamente por causa do motor, parabéns, Mercedes. Agora a FIA que corra atrás do prejuízo, porque a Fórmula 1 sempre foi isso, né? Sempre foi um jogo de melhor interpretação do regulamento e a FIA correndo atrás do próprio rabo para tentar remediar. A questão das asas flexíveis nos últimos anos, o próprio DAS em 2020. A Fórmula 1 tem sido isso, é novela atrás de novela. É o motor ilegal da Ferrari de 2019, o difusor duplo da Brown em 2009. Gente, é o que mais teve. Então, se for a vantagem da Mercedes for única e exclusivamente por causa do motor, parabéns, Mercedes, pelo bom trabalho. E assim, a gente tem que lembrar que, seja pro bem ou pro mal, isso não vai ser resolvido na prática agora. Dificilmente a gente vai ter, ou você tira, né, essa vantagem da taxa de compressão de todos os seus motores espalhados pelas suas equipes, ou, ok, tá tudo certo e as outras equipes precisam mexer nos seus carros para se igualar. Nada disso vai ser resolvido em 2026. Vai ficar pro próximo ano. Então, independentemente, alguém vai sair reclamando. Resta saber quem. Então, assim... A confusão feita... Ela já tá armada. Já tem aquela situação em que qualquer decisão, um lado vai ficar muito insatisfeito. Tanto que, pra mim, o início dessa novela é o capítulo mais maravilhoso. É a Red Bull. Nós sabemos que a Mercedes faz isso. Não sabemos como fazer isso. Vamos dedurar. Pra mim, a melhor parte dessa história... Não, e que demonstra como é internamente, literalmente, o circo da Fórmula 1. Porque se a Red Bull Ford tivesse conseguido copiar a Mercedes, ela ia ficar calada. Ela ia estar defendendo a Mercedes até agora. Ela não ia abrir o bocão dela. Pra quê? Ia ser bom pra ela também. Então. Mas isso, eu acho que também é pra galera que tá assistindo a gente e ouvindo a gente também, que pode ficar indignado. Se a equipe que você torce tivesse descoberto o mesmo, né, e aí no caso não só questão de motor, alguma equipe que não precisa nem ser fabricante, inventa algum apêndice ali em que o regulamento não prevê no carro, tem um ganho aerodinâmico ali, ia estar todo mundo falando basicamente a mesma desculpa. E obviamente também a própria Mercedes ia estar apontando o dedo falando que deveria ser proibido porque seria ilegal. A própria Ferrari já falou que vai fazer para 2027, então... Se eles sabem como fazer. Exato. Sim. Então tem que ver como é que... E por falar em Ferrari, motor Ferrari, uma boa surpresa, eu acho que é a Haas, né, se utilizando, também ajudando a coletar quilometragem para a Ferrari. Eu acho que a gente tem que fazer sempre um destaque aqui positivo, porque era uma equipe que estava ficando muito à sombra nos últimos anos, e aí quando a Toyota chega, né, por meio também do Ayao Komatsu, dá uma crescida boa e parece que pode ser um ano muito promissor. O crescimento da Haas foi se dando por etapas, né? O primeiro foi a saída do Steiner. Ali já mudou a cara da gestão da Haas para uma coisa mais séria. A entrada do Komatsu mostra isso, deixa claro que a Haas queria tratar a Fórmula 1 de forma séria, coisa que, sejamos honestos, todo mundo aqui gosta da personalidade do Steiner, mas como chefe de equipe, tava deixando muito a desejar. Então, a chegada do Komatsu é o primeiro passo. O segundo é a chegada da Toyota. E eu acho que o terceiro passo que a gente viu ano passado foi, na verdade, uma surpresa para todo mundo. Porque, assim, o Berman, ele tem um 2024 interessante, faz 3 corridas de destaque, mas eu acho que ninguém esperava que ele fosse ser tão destacado assim como piloto em 2025. Tá ali brigando, tendo boas corridas, dando uma surra no Ocon. Então, acho que são os pontos da Haas. E aí chega esse começo de 2026, uma pré-temporada muito sólida. Anda bem. É aquela pré-temporada que eles vão comendo pelas beiradas, ninguém tá prestando atenção, não se fala de que a Haas tem problema, a Haas não passou no crash test, mas tá ali o envolvimento cada vez maior da Toyota, e aí consegue bons resultados. O Berman foi, se não me engano, o 4º colocado um dos dias no Bahrein. E o Ocon 5º. Então. Eles sempre figuraram, no top 5 em 2 dos 3 dias. Mas isso tudo, pra mim, é um resultado de uma gestão em que realmente se preocupa em ter resultados. Sim. Em ter bons resultados. E isso começa até mesmo na escolha dos seus pilotos, né? Porque o Steiner, ele batia muito batia muito na tecla de pilotos que a gente sabe
qual é o teto de limite, qual é o teto até onde eles poderiam ir. E o Komatsu, ele traz uma jovialidade muito grande para a Haas, até porque os jovens, eles ainda têm muito a desenvolver. Então, a probabilidade deles conseguirem resultados melhores é muito maior, né? Falando puramente por este lado. Então, tudo isso, para mim, é reflexo de uma gestão que se importa e que quer mais profissionalismo e que quer mais seriedade dentro da equipe. Então, assim, o fato da Haas estar passando, não é despercebida nos testes, mas dela tá fora dos holofotes, é porque para ela a situação tá bem tranquila, que não tá chamando a atenção de ninguém até então, mas chama a atenção por outro lado, exatamente pelas coisas estarem dando bem certo, pelo menos nesses 3 primeiros dias. E até isso acho que pode indiretamente ajudar a Ferrari, né, o método, né, as equipes muito ligadas, né, a maneira de como se trabalha lá dentro, talvez pode ajudar positivamente a Ferrari. Vale dizer, né, que a Haas tem um puxadinho dentro lá de Maranello, né, tem uma ligação muito forte. E vamos ver, eu acho que pode ser aí um ano de pódios, não dá pra gente descartar isso, não. Agora, vocês também podem me falar que é o seguinte, Pierre Vacher deu uma entrevista recentemente falando que... Pierre Vacher, diretor técnico da Red Bull, para quem não está sintonizado. Obrigado, Guilherme. Eu que normalmente faço essas explicações, acabei aqui passando reto. Pierre Vacher, diretor técnico da Red Bull, ele se compadece das reclamações de Max Verstappen, né? Algumas pessoas estão achando que ele está reclamando demais, mas ele tem a seguinte filosofia: a gente não tem condições de mudar o regulamento para o Verstappen, mas talvez a gente, dando ele um carro competitivo, que dê chance de vitórias e briga por título, a gente tem condições de segurá-lo aqui, não segurá-lo na Red Bull, mas segurá-lo na Fórmula 1, né? Vocês acham que, de alguma maneira, pode se acalmar a fera? Né? Porque realmente o que o Verstappen, a entrevista de quinta-feira do Verstappen, quinta-feira passada, em que ele não foi à pista, mas ele foi presença marcante no noticiário porque falou ali, descarregou o caminhão de melancia em todo mundo. Vocês acham que, de certa forma, os resultados, as vitórias, mesmo com um carro que não é do gosto dele, ou que ele tá tendo que se reaprender ali a guiar, pode fazer com que ele siga até o final do contrato dele? Eles, inclusive, têm uma entrevista, né, que eu acho que é o mesmo que a gente vai falar, que eu não lembro quem exatamente agora, mas fala, olha, a gente sabe que o Verstappen não gosta, não é um carro divertido, mas a gente pode criar pra ele um carro que ganhe corridas e ganhe campeonatos. E aí passe a ser divertido pra ele. Eu não lembro se foi o Meki, não lembro quem foi que falou. O Vacher falou basicamente isso. Então é ele. Então é basicamente isso, né? Eles vão tentar fazer com que o Verstappen tenha um material na mão que, mesmo que não seja divertido, legal, enfim, no conceito dele, mas que faça com que ele tenha vontade ainda de continuar na Fórmula 1. Porque se ficar do jeito que tá, eu acho muito difícil, assim, depois de 28, ele reconsiderar uma extensão de contrato tão grande, por exemplo. Não só 28, né? A possibilidade dele romper o contrato. Tanto que, assim, teve essa declaração do Pierre Vacher, mas o próprio Verstappen falou durante a semana, lá no Bahrein, eu tô até com a aspa dele aqui, ele foi questionado por um jornalista na coletiva. Ele falou, ó, voltando ao que você disse anteriormente sobre não gostar de pilotar esse tipo de carro, você sempre foi uma pessoa muito aberta sobre a possibilidade, né, de você sair do esporte se você não estiver mais se divertindo aqui. E aí o cara fala o seguinte, né? Isso acelera sua saída? Agora a gente tem esse regulamento que vai durar por algum tempo. Você acha que, caso a Red Bull se torne um carro vencedor, isso pode fazer com que você goste mais da categoria? E ele respondeu o seguinte: se é um carro vencedor, pra mim, não importa. Precisa ser divertido de pilotar também. Acho que nesse estágio da minha carreira eu preciso pensar em me divertir. Caramba. Então assim, eu acho que não adianta. Se o Verstappen veio e falar assim, cara, esse carro é ruim, não, assim, dane-se que a Red Bull tá ganhando, que a Red Bull tá sendo campeã. Se ele não tá se divertindo, ele vai procurar outras coisas, porque ele sabe o que ele gosta. Ele quer estar o quê? Correndo de GT3 em Nürburgring. É um carro que ele gosta. E é um regulamento, pelo menos hoje, o mundo do Endurance, tanto com o hipercarro quanto o GT3, são regulamentos acertados. Os pilotos gostam muito de pilotar. Porque é um carro que remonta mais ao que se espera de carros antigos, uma dependência um pouco menor da tecnologia, mais dependente do piloto. Então,
eu acho que a situação da Red Bull esse ano, ganhando ou não vai fazer diferença se o Verstappen falar assim, não vou ficar aqui pra frear no meio da reta, tchau, 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 tchau. Frear no meio da reta, convenhamos, eu jamais imaginaria ver a Fórmula 1 passar por isso. Esse regulamento ele precisa dar muito certo. Tem que acontecer alguma coisa para dar um estalo e ficar muito legal. Pode falar, Gui. E até um comentário geral assim sobre esse novo regulamento. Porque é engraçado ver, a gente tem 4 campeões no grid hoje. E é muito engraçado ver que o Norris é o único que foge da toada, né? Porque a gente tem Verstappen, Hamilton e Alonso criticando muito esse regulamento. O Verstappen falou muitas coisas, o Hamilton foi o primeiro, o Alonso depois veio também e falou muita coisa. E o Norris sendo o cara que foge, né? Tanto que ele manda a resposta do Verstappen. Não gostou, aposenta. Uhum. Mas eu acho que a Fórmula 1 a Fórmula 1 e a FIA precisa ouvir, porque entre Verstappen, Hamilton e Alonso são 13 títulos mundiais. É quase 1/5 da história da Fórmula 1 ali. Então, precisa ouvir um pouco mais os pilotos. Eu entendo, e eu sou uma pessoa que defende e vai continuar defendendo, a questão da Fórmula 1 ser um laboratório tecnológico para as montadoras. Mas quando você fica único e exclusivamente nisso, você acaba afastando os pilotos, e aí você vira o campeonato, tipo, o piloto não importa, ok, mas a popularidade do campeonato hoje vem mais pelos pilotos. Você tem mais fã de piloto. Total. O que talvez aí, Gui, tudo bem, eu não estou falando que o Norris ou o próprio Russell, né, que também defendeu, Sim, sejam oportunistas, porque eles estão vendo que o motor Mercedes vai ser o que vai empurrar e eles se veem numa condição de favoritismo. Mas também eu não sei até que ponto é algo geracional, é algo de entender que tem que ser assim, porque é tecnologia e tal, e eles têm uma capacidade de adaptação melhor até do próprio Verstappen, coisa que eu acho que não acontece, mas no caso do Hamilton e o Alonso, que já estão muito mais próximo do fim da carreira. pegaram quantas gerações da Fórmula 1? Poxa vida. Né? Mas eu não sei até que ponto é uma mistura de eu não vou descer o cacete nesse carro, porque pode ser ele que vai me dar ou o meu primeiro título ou o meu segundo título, né? Dependendo de quem. Né? E talvez ali falar assim, eu me adapto, né? Eles que se virem, porque eu me adapto justamente por causa disso. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma questão mesmo de que cada um teve a sua percepção. Acho que não é pensado, esse carro pode ser o que vai me levar a ganhar o título. Eu acho que é mais a personalidade, assim. Desde quando começou a se falar dessas trocas de regras, a gente já viu uma resistência muito grande, principalmente pelo lado do próprio Hamilton e do Verstappen, né? Então, o Norris e o próprio Russell, eles se juntaram ali, os dois têm a mesma opinião, mas acho que vai tudo uma questão de como cada um se sente confortável dentro do carro e como cada um tá se sentindo confortável no quesito de pilotar mesmo, sabe? Pro Norris, por exemplo, não é um problema você ter que pilotar e pensar em gerenciar muitas coisas. Para ele não faz tanta diferença assim, da mesma forma que pro Russell também não. Agora, pro Verstappen, se tirou ali da mão do piloto, o fato de você só acelerar ou só, enfim, pensar na corrida pura, na velocidade pura, já virou um problema. Aí ele vai começar a fazer o que ele tá fazendo, que é reclamar. Então, acho que vai muito da questão de como cada um tá se sentindo dentro do carro. Acho que ainda não é um ponto de pensar que, não posso criticar o carro por isso ou aquilo. É realmente eu sinto como se fosse uma primeira impressão, até mesmo sem estar polida, sabe? É tipo, é isso. Só saíram falando mesmo. E querendo ou não, a situação da Fórmula 1 contemporânea em que não se faz teste, só piora isso, né? Se fosse uma Fórmula 1 de 20 anos atrás, que os testes eram liberados, eu acho que os próprios pilotos teriam menos críticas a esse novo regulamento, porque eles chegariam no GP da Austrália, o início da temporada, já bem mais acostumado com esse modelo. Na minha visão, essa questão de proibição de testes, bem como essa questão do limite do gasto orçamentário, do teto de gastos da Fórmula 1, tinha que pôr tudo na conta do teto de gastos. Eu acho que assim, você tem um número X ali, alguns milhões, e aí, se você quiser testar, você testa à vontade, não é só um limite de dias de filmagem, blá, blá, blá. Não, eu acho que uma vez que você contempla ali, né, um teto de gastos, as equipes poderiam fazer aquilo que elas bem entender. Alocação de motor, né, você vai usar 24 etapas, um motor novo por etapa. Obviamente isso eu estou extrapolando aqui o exemplo.
Mas se existe um teto, porque essas coisas foram estabelecidas antes do teto de gastos, né? Você já não tinha tantos testes assim na época pré-teto de gastos. Uma vez que você estabelece isso, eu acho que aí poderia ficar livre para as equipes. Obviamente isso tem que ser de alguma maneira marcado ali para você prestar contas, e se você infringir o regulamento nessa questão da grana, você tem a sua punição, que poderia até ser um pouco maior, mas isso a galera tem que rediscutir. Mas vamos ver, a minha grande preocupação mesmo é para com o público, o que o público vai estar assistindo, se vai ser atraente para o público, como entretenimento. Né? Porque a Liberty, ela vem para a Fórmula 1, ela consegue transformar a Fórmula 1 em algo muito vendável para o público, especialmente o público jovem. Se isso não continuar sendo atraente, eu não sei o que vai acontecer. Vocês vão conseguir esperar até 2030, com um novo regulamento, novo carro, não sei. Eu não acho que num primeiro momento vai ser amplamente atraente, não. Como a grande maioria das mudanças de regulamentação, ok, várias coisas imprevisíveis podem acontecer. A gente sabe que essa é a grande tônica dessas mudanças, mas esperar um grid compacto, esperar um grid com muitas disputas, acho difícil logo de cara. Provavelmente vai todo mundo estar feliz, competindo para valer, dando boas corridas no último ano desse regulamento. Então, porque 2014, que foi a última grande mudança que a gente teve no regulamento, né? Porque teve a introdução do motor turbo híbrido. Foi uma diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui a classificação do GP da Austrália de 2014, que foi o primeiro. Choveu no meio da classificação, então, por exemplo, o Q1, a volta mais rápida foi 1:31, o Q3 já foi 1:44, por causa da chuva. Mas a parte que aconteceu com pista seca, o Q1, o Ricardo foi o mais rápido. Hip. 1:37.75. O último colocado foi o Grosjean, 1:36.993. Nossa, são 6 segundos e 2 de diferença. E os que antecederam o Grosjean também estão nessa toada? 1:35.1, 1:35.1, tem uns 34 aqui. Caramba. Mas era uma outra Fórmula 1 também, né? Mas essa é a questão, o começo não vai ser compacto. E os próprios pilotos já falaram isso. Tem declaração do Sainz falando. Totalmente diferente do fim do ano passado. A gente não tá um perto do outro mais. Tá cada um andando dentro da sua própria faixa de tempo. Não vai ser compacto igual era antes. Antes, no caso, 25, né? Sim. Desculpa. Não, tranquilo. A Fórmula 1 passou por um período agora, 22 a 25, com o regulamento muito estável. A gente teve pouquíssimas mudanças. Nenhuma mudança, assim, realmente que chamasse a atenção. Então, isso permitiu um caminho de convergência. Os carros tinham muitas diferenças em 2022. Não à toa, a Red Bull começa o regulamento de 2022 mal, porque era um carro pesado, era um carro que quebrava, e depois mudou. Só que eles foram partindo para a convergência, tanto que a Ferrari fez uma mudança no meio do caminho que ninguém imaginava. Eu sempre me confundo, a Ferrari usava push rod e trocou para pull rod, se eu não me engano. Isso. E era uma decisão histórica para a Ferrari, porque a Ferrari sempre foi do push rod. Ferrari tinha isso há décadas, a suspensão em push rod. Só que ela vai pro pull rod pra quê? Pra convergência. Porque ela percebeu que tava todo mundo indo por aquele caminho e tava dando certo. Agora, falando das equipes mais de fundo do pelotão, né, especialmente a Aston Martin, que correu muito pouco nas últimas semanas. Essa aí tá condenada. Lençóis. Talvez a Audi, talvez a Alpine e tal. Dessas equipes mais... a Cadillac, né? Tô esquecendo da Cadillac. Quem vocês acreditam, que equipe que pode subir, né? Talvez a subida mais rápida, né? Que melhora durante o campeonato. Quem que vocês vê potencial de crescimento maior? A minha resposta é engraçada. A que mais tem potencial de crescimento é também a que tem mais potencial de afundar. Como assim? A Aston Martin. Eu Porque a questão é o seguinte, eu acho que a Aston Martin pode estar numa repetição do que foi a McLaren Honda em 15, 16, 17. Porque o que acontece? A época do GP2 Engine do Alonso. Você tinha a Honda apontando o dedo para a McLaren e falava, o problema tá no carro. E a McLaren apontava o dedo para a Honda e falava, o problema tá no motor. E nenhuma das duas percebiam que o problema estava nos dois. E eu acho que a Aston Martin pode ser esse caminho também.
ela tem um potencial de melhora se a Aston Martin e Honda realmente derem as mãos e falar, vamos trabalhar em conjunto. Mas se ficar nessa de um apontar o dedo pro outro, também é que tem mais potencial de afundar. Os dois se afundam. Exato. Não, mas eu acho que nesse caso a Aston Martin, ela entende aonde é o problema em cada lugar. Ela sabe que o motor tá atrasado, no sentido, né, de não nascer bem e o cronograma atrasou, mas ela também sabe que tem muito do fato do carro ser muito agressivo, não é um carro comum. Sim. Então ela entende que os dois lados estão colaborando para isso. Agora observar, talvez ali, então você também, Isa, aponta a Aston Martin como aquela que pode crescer, assim, dentro da condição do próprio Guilherme colocou aqui, pode crescer muito, mas também pode afundar. Ainda bem que não tem rebaixamento na Fórmula 1, senão a gente já estaria falando sobre isso já. Cara, imagina que engraçado se fosse ter uma Fórmula 1 uma Fórmula 2. Teria que ser Fórmula B, no caso, né? A Aston Martin estaria no Z4, fácil. No Z4. Fácil. Ia se salvar, acho que com 45, tá? Com 45 pontos. Agora, Ferrari. Vamos falar da escuderia italiana. A gente já falou um pouquinho sobre, inclusive, o bom trabalho da Haas, que também tem ali a participação das unidades de potência da Ferrari. Os bons resultados, vocês acreditam que também podem segurar Lewis Hamilton? Realmente o rapaz está também, cada entrevista, cada enxadada uma minhoca. Não está gostando realmente do carro e é uma atrás do outro. E não mostra muito, não corresponde muito como foi promissor até na semana passada com esse novo carro. Fazendo uma comparação ali até a situação do Verstappen que a gente falou aqui, vocês acham que o Hamilton está na mesma situação? Você acha que, ou talvez ele seja mais suscetível aos resultados, dane-se ao prazer de dirigir? Eu acho que o Hamilton é um pouco mais suscetível aos resultados, até porque assim, o Hamilton, a gente fala isso já há algum tempo, o Hamilton não tem a pretensão de sair da Fórmula 1 e ir para outra categoria. Então o Hamilton, quando sair da Fórmula 1, é para pendurar mesmo a sapatilha e acabou. Eu acho que então isso torna ele um pouco mais aberto ao que está por vir. Se a Ferrari entregar um bom carro, ele fala, ok, continuo mais um ano. E ainda tem muito da questão de que todos os dois lados, né, os dois lados, Hamilton e Ferrari, ainda querem muito que essa parceria funcione. Então, é de interesse mútuo fazer um carro que combine com o Hamilton, porque foi uma das junções mais esperadas da Fórmula 1, mais esperadas da história, e que até então não deu certo. Então, eles vão fazer de tudo para que isso funcione. Eles precisam fazer com que isso funcione, né? Então, o Hamilton, ele ainda tem um pouco disso, de não, a gente precisa fazer isso aqui funcionar, todo mundo tem esse sonho de correr pela Ferrari, quer que as coisas deem certo entre os dois também. Eu tô com a Isa, eu acho que o Hamilton quer e a Ferrari quer, até pela questão da seca de títulos, né? Também. Tá quase completando 20 anos. Exato. O último título 2007 de pilotos do Kimi Raikkonen, de construtores 2008. Então a Ferrari tá querendo isso. E se acontecer com o Hamilton, pra eles melhor ainda, porque vai ser o cara que desempata com o Schumacher, sendo campeão com a Ferrari. Exato. Tem uma questão histórica nisso. Vamos observar agora nessa segunda semana de testes, vale lembrar, quarta de cinzas, quinta, sexta, nos mesmos horários da semana passada, e também aqui no motorsport.com você vai acompanhar lives assim que as atividades lá de Sakhir terminarem. Que horas? A partir das 13 horas, isso, mais conhecido como 1h da tarde. Vamos lá reforçar então. Por favor, que reforça aí. Os testes do Bahrein, a partir das 4 horas da manhã, horário de Brasília. Então, a primeira sessão das 4 às 8 da manhã. Depois, 1 horinha de intervalo, das 9 às 13. 13 horas, acabou, deu a bandeira quadriculada. A gente tá ao vivo aqui com as nossas lives. Lembrando, tem transmissão televisiva essa semana de novo. Se você tem a F1 TV Pro, você vai poder assistir às 8 horas de testes. Só que as 4 primeiras apenas em inglês. A partir das 9 horas da manhã também entra no jogo Sport TV, Globo e Globoplay, no caso, né? Isso, Globoplay, perdão. Isso. A aberta só vai ficar com as corridas, né? Inclusive com novidades, né? Teremos a estreia de Júlia Guimarães como repórter em loco, né? E o mesmo time que estava na cabine da semana passada segue também, né? Só que dessa vez com 4 horas de duração cada sessão, fora um pequeno pré e um pequeno pós depois desses testes.
Senhores, eu não vou vou falar palpites, né, para quem vai ser mais rápido. Porque ninguém, não vale nada. Porque também tempo de volta não é o principal, mas vocês preveem na bola de cristal? Eu adoro esses exercícios de futurologia, porque depois a gente quebra a cara e é divertido. Alguma coisa de diferente, nem positivo nem negativo, mas alguma coisa de diferente vocês imaginam que a gente vai ver em comparação à semana passada? Carros diferentes. Sim, até porque a Ferrari já está planejando mudanças interessantes para essa semana. E eu realmente acho que a gente pode ver a Ferrari no topo da tabela no fim. De verdade. Acho que teremos Hamilton e Leclerc aparecendo ali no lugar que foi Antonelli e Russell, né? Porque eu realmente tô com uma impressão bem boa, assim, da Ferrari desde a outra semana. Barcelona, a Ferrari terminou na frente com o Hamilton, fez o tempo mais rápido. Exato. Agora, no Bahrein 1, a gente teve o Russell e Antonelli sendo os únicos a baixarem de 1,34, o Antonelli 1,33,6, o Russell 1,33,9, e a Ferrari ficou em terceiro e quarto com o Hamilton e Leclerc. Então, acho uma possibilidade real, sim, a Ferrari terminar o teste com o melhor tempo. Em questão de tempo de volta, não acho que a gente vai ver tempos tão mais baixos do que o que a gente teve agora essa semana. Não acho que a gente deve ter, no máximo assim, a última hora do último dia, se alguém baixar de 1,32, eu vou ficar muito surpreso. Mas eu chutaria tempos na casa de 1,32 baixo como os melhores do teste. E lembrar que a gente tem que ficar de olho também, porque eles vão estar com C1, C2, C3, C4 e C5, né? Algumas poucas equipes pediram C5. Exato. Então, vamos observar como que esses pneus mais macios, né, ultramacios, vão se comportar também num asfalto tão quente igual o do Bahrein. Nenhuma previsão para Audi, Gabriel Bortoleto, até o próprio Nico Hülkenberg estarem mais acima, até que não foram ruins. Acho que eles não foram tão distantes do que a gente imaginava, não foram os piores ali, né? Ficou para Cadillac e para Aston Martin mesmo essa. Mas vamos ver, uma evoluçãozinha é sempre bem-vinda, né? Mas a gente também não sabe ainda muito bem o que eles estão trabalhando ali. Vamos ver. Aliás, um detalhe que a Isa falou sobre os pneus, né? A gama completa vai estar disponível essa semana, sendo que no GP do Bahrein, a Pirelli coloca a gama mais dura, C1, C2, C3. Tá, já saiu da Austrália? Deixa eu ver Acho aqui. que ainda não. Acho que ainda não. Talvez vai depender do que acontecer em relação a esses testes. Não, pera, isso aqui não é das coisas. Não tem problema. Obviamente, no motorsport.com a gente vai informar. Lembrando que esse ano o C6 não existe mais. O pneu C6, não o banco C6. O pneu C6 não existe mais depois de algumas tentativas frustradas. O pneu trava uma volta, né? Foi muito criticado. É impressionante como os pneus assim, são criticados. Vamos ver se essa questão da chuva também, com esse novo carro, melhora a visibilidade e as coisas só vão realmente, a gente só vai ficar sabendo no decorrer. Temos na Austrália? Temos. Garoto, eu sabia. Olha só, C3, C4, C5 para a Austrália, C2, C3, C4 para a China, C1, C2, C3 para o Japão. As 3 primeiras corridas com... Isso. Então a gente tem todas. Tem a gama mais macia para a Austrália, o intermediário para a China e o mais duro para o Japão. Lembrando que China tem sprint. Bem lembrado também. Então fique ligado aí, ó. A gente vai ter essas 3 primeiras etapas. Infelizmente para a gente, né, nos horários mais ingratos, né, por conta do fuso, mas não tem problema. Estaremos aqui, inclusive, ao vivo, fazendo aí a melhor análise do jeito que você aprendeu a curtir aqui com a gente também no motorsport.com no site, tá legal? Podcast Motorsport dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês que disponibilizaram um tempinho aí da folia, do carnaval. Eu sei que esses dois aqui vão sair daqui, vão encher a cara, o Jeff também, vão ali presenciar cenas lamentáveis, pessoas de alguma maneira fazendo as suas necessidades fisiológicas na rua, aquele cheiro super agradável. Não, o carnaval não é só isso não, Eric. É uma pessoa... a maior festa popular do Brasil, as pessoas celebrando a cultura. Tudo bem. Aqui há um embate de opiniões. Eu declaradamente não gosto de carnaval, mas não tem problema. Tá tudo certo. É o Brasil, uma das coisas que nos faz famosos perante o mundo. Muito obrigado a Isa, muito obrigado ao Guilherme, muito obrigado a vocês.
Na semana que vem tem mais uma edição do podcast motorsport.com repercutindo aquilo que nós vamos ver no Bahrein mais uma vez. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.